E salve, salve, galera! Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para quem está nos acompanhando nesse momento. Estamos realizando aí mais um podcast do projeto Identidade Saberes, né? Um projeto que tem por objetivo a construção de um guia prático de experiências com juventudes, né? E agora nós estamos no nosso terceiro ciclo do projeto, que é um momento agora onde a gente vai narrar as práticas que a gente vem realizando e tantos outros projetos também que de alguma forma tem ações com juventudes, né, para que a gente possa construir um material importante, né, para os jovens, para os educadores e para essa construção, né, das temáticas que envolvem as juventudes. Hoje a gente está aqui com a galera do Núcleo Criativo, né, estamos novamente aqui. No nosso último encontro a gente fez uma avaliação do nosso processo até aqui, né? E agora em 2022 a gente retoma as atividades com os nossos jovens, com o nosso parceiro e o nosso cameraman Carlos, que representando aí o geral também, né? Estamos usando aí o espaço da instituição CRAME, que é o nosso apoiador também nesse projeto, né? Em parceria com a FEAC. Então agradecer aí todo mundo que está aqui hoje, né? Temos um tema hoje para trabalhar. Hoje a bola aí está com o Virgílio, que vai conduzir aí um processo de diálogos aí com as juventudes, né? E esperamos que seja um encontro bacana, importante e mais um momento enriquecedor aí para todos nós, tá bom? Deixo aqui as honras, passo a palavra aí para o nosso querido Virgílio e bons diálogos aí para a gente. Aproveitando aqui, a gente falou dos jovens, né? Então nós estamos aqui com a Mirna, né? Que é a nossa jovem educadora do Identidade Saberes. Estamos aqui com o Alex. O Alex é interessante porque, de alguma forma, ele oficialmente não estava participando do Núcleo Criativo e aí, ao mesmo tempo, a gente viu toda uma bagagem, um interesse, né, por participar desse projeto e a gente inclui ele para dentro do nosso Núcleo Criativo, né, com as ações realizadas. Então, considerando como nosso novo jovem educador também do projeto, né? E o WD também que está com a gente aqui, daqui a pouco ele já aparece aqui, está em umas ações artísticas ali por enquanto, né? Mas que também é jovem educador do projeto desde o início, tem uma pegada bem legal aí, que vai contar também com a gente e pra gente. Beleza? E o nosso querido Virgílio, que hoje está na responsa aí de conduzir esse processo. Olá, gente, tudo bom? Tudo jóia? Hoje nós temos aí um desafio de conversar um pouquinho aqui alguns temas, né? Nós estamos discutindo aqui um dos temas que para a gente é importante para dentro do projeto Identidade Saberes, que é o tema de participação social, participação juvenil, né? Como que a gente pensa e cria estratégias de fazer com que a juventude construa com a gente, né? A gente não está aqui para construir para elas, né? Mas para que elas, né, construam com a gente, que a gente consiga fazer um processo de construção, de organização em conjunto, né? Então, muito bacana poder contar aí com eles para a gente trocar um pouco de ideia. E hoje, falando um pouco de participação, né? Tem um tema muito importante, que é um tema que chega aí no Brasil já há algum tempo, alguns anos, que é o tema de advocacy, né? Esse é um tema que se circula entre as organizações sociais, um tema que veio, né, dos Estados Unidos, cunhado, né, junto às articulações, estratégias de tentativas de influência dos governos, das políticas, e chega no Brasil aqui também. Quando a gente vai se deparar com alguns estudos sobre esses materiais, a gente percebe que todos eles vão dizendo que a gente tem pouco estudo sobre isso, que o advocacy não é um tema muito trabalhado dentro das organizações, né? E quando a gente vai se deparar com a realidade que nós temos de ações, de estratégias que estão rolando junto com as organizações, a gente vê que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa relacionada à participação, relacionada a envolvimento, né? Em engajamento e organização de grupos, de criações, de produções, né? De críticas, de lutas, né? E isso poderia de algum modo ser considerado estratégias de advocacy? Essa é uma questão que a gente traz aqui para a gente problematizar, né? E aí já trazendo aí para os nossos colegas uma questão para a gente pensar,
né? Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vinda. E, gente, vocês estão aqui dentro do projeto, né? Isso é um projeto financiado em parceria com uma organização que, né, investe em instituições, organizações, projetos, né, que tem aí um interesse no sentido de buscar uma transformação, buscar alguma coisa. Como que vocês enxergam o projeto Identidade de Saberes, né, quando a gente começa a pensar em participação? Vocês acham que é um projeto que abre espaço para os jovens participarem? Responder primeiro? Sim. Eu acho que o projeto Identidade de Saberes ele é um projeto que abrange muito o espaço, então a gente tem mais espaço para poder entrar e poder fazer várias coisas. Como eu já fiz umas músicas, já tive a oportunidade de ir para um estúdio com instrumentos profissionais, então a gente pega um espaço que geralmente tem muitos obstáculos para a gente chegar e consegue participar e fazer a diferença, como se diz aqui, como se preza. Legal. Bom, eu acho que assim, a gente ter a oportunidade de fazer alguma coisa que não vai ter resultado direto, por exemplo, para a instituição que está apoiando, mas que vai ajudar na sociedade como um todo, porque a juventude é o futuro da sociedade. Então, eu acho muito importante a gente ter esse espaço de fala e de ações para poder realizar e que vai servir para um bem maior, entendeu? Então, esse espaço para mim é muito valioso. E essas coisas que vocês estão fazendo, que vocês produzem para além das instituições, que tipo de ações, né? O Alex trouxe pra gente algumas, né? Produção de músicas, gravações, né? Como que essas ações envolvem os outros jovens? A gente pega, vamos dizer, um exemplo, a gente pega um dia, pega uns equipamentos que a gente tem, chama as pessoas para gravar, ensina elas a como mexer com uma câmera e a gente passa um roteiro e a gente vai fazendo. Tanto que um dos clipes meu, um amigo meu se orgulha até hoje porque quem gravou boas partes dos clipes foi ele. Ele sempre fala, foi eu que gravei e tal, que ele aprendeu a mexer numa câmera. É uma coisa que deixa a gente muito feliz, querendo ou não. Mexer numa câmera fotográfica, que é algo que a gente não entende, muita gente não entende direito ou nem tem. Você aprende a tirar foto, a enquadrar, poder ficar tirando fotos boas e cada vez melhorar. É algo que é gratificante para os jovens que participam dos projetos. No meu caso, né, que não participo da produção musical, eu acho que as atividades que eu participei de live, até o podcast mesmo, elas envolvem muito a visibilidade. Tanto para quem está participando, porque a gente recebeu convidados para participar, ter um espaço de fala, mas também para quem está consumindo o conteúdo, para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa tá na sua casa e tem um conteúdo legal para ver e vai absorver, vai conhecer que existem projetos que dão espaço para fazer, por exemplo, a gravação de uma música que muitas pessoas não sabem como funciona, mas têm a vontade. Então acaba despertando o interesse e mostrando a possibilidade para quem está assistindo ou acompanhando também. Que legal, né? São várias práticas interessantíssimas, né? E fiquei pensando aqui um pouquinho, como é que a gente pode, como é que essas ações que vocês estão fazendo, né? O que une essa galera? É só atividade, né? Por exemplo, as gravações das músicas, né? As lives, os conteúdos. O que esses conteúdos estão problematizando em relação à demanda dessa juventude? Bem, a gente usa um meio de expressão, a gente usa um meio de poder se expressar. Então, vamos dizer, numa música a gente chama alguém que sofre muito, que precisa de uma válvula de escape, a gente fala, vamos lá gravar, aí o cara vai gravar, ele faz uma letra dele e canta do jeito que ele precisa, do jeito que ele precisa soltar. E muitas das letras contam o cotidiano da pessoa. Então você vê que é um meio de problematizar tudo que ela passa e é uma válvula de escape para ela. É algo que ajuda e é algo que une muito todo mundo. Tanto na hora de gravar, que é para você poder fugir de alguma realidade que você tem, ou na hora de você vai fazer uma música, que você vai escrever, vai pôr seu sentimento para fora. Então vai dependendo de pessoa para pessoa, mas sempre
vai sendo isso que vai unindo todo mundo, vai unindo a gente para poder combater essas coisas. É, isso que o Alex falou sobre se expressar, eu acho que é a parte fundamental de começar algo. Você sente o desejo de expressar algo que você vivencia. E a gente trouxe temas, né, nas atividades nós trouxemos temas que envolvem diversos tipos de pessoas, como tema LGBT, consciência negra, música, arte, educação. Então, cada pessoa se sente parte daquele meio e pensa, eu posso me expressar através disso, eu preciso falar algo que está me incomodando ou algo que merece visibilidade. Então, a expressão da voz dos jovens e adolescentes é o que mais gera engajamento, na minha opinião, para os jovens. Interessante, né, gente? E eu penso aqui também né, que realidade que é essa, né, que está presente, que merece estar numa música, que merece estar no conteúdo, sendo problematizada, sendo questionada, né? O que vocês têm para dizer dessa realidade que vocês vivenciam na experiência, na trajetória de vocês, mas que também vocês compartilham, se identificam, constroem junto com os colegas, né? Bem, a gente problematiza muitas vezes a opressão que a gente sofre todo dia, a repressão, tudo que a gente vive, a desgraça, a falta de estrutura familiar, vamos dizer, a fome. Então, são vários casos. Então, a gente tenta sempre combater contra isso, só que tem muita gente que não consegue e tem que se expressar para poder fugir disso. E no meu caso a opressão, é a repressão policial, entre outras coisas, falta de estrutura familiar recentemente. E tem muita gente que tem isso, não dá valor, a gente vê, quer que as pessoas dão valor, a gente quer ter uma boa estrutura, mas não tem, e é algo que a gente tem que ir lutando contra, é uma problematização e a gente fica um grito de socorro. A gente está gritando socorro para alguém. Essa estrutura que você está querendo dizer, né, que você está dizendo, essa falta de estrutura, o que você pode dizer sobre ela? Seria ter uma mãe, um pai, a segurança de que você vai comer, que você vai ter comida pro fim do mês, que você vai ter água, luz, vai ter tudo certinho, uma casa que não caia com a chuva. Seria ter tudo certinho, ter o mínimo, ter o básico pelo menos, o que a gente tem por direito, o básico. A gente tem o direito de ter o básico, só que tem gente que não tem nem o básico, que mora em um barraco, que pode cair, como já caiu, como estava mostrando nos jornais, que um barraco na favela caiu e matou um monte de gente. Ou seja, a gente tem que ter uma estrutura para poder viver. E tem muita gente que não tem essa estrutura e acaba indo por outros caminhos porque não tem quem possa auxiliar. Não tem uma boa estrutura familiar, não tem uma casa, não tem comida. E vai para os meios mais radicais. E como que vocês acham, né, que é uma realidade dura essa, né, uma realidade muito difícil de um país muito desigual, né, de um país que está pouco, né, conseguindo enfrentar essa realidade, combater essa desigualdade, né, um país onde a gente tem aí uma desigualdade de classe muito evidente, muito forte, né, onde poucos dominam, né, a maior riqueza do país e a maioria, né, não conseguem, né, ter o acesso à riqueza que a gente produz, embora a gente trabalhe todo dia, né? Todo dia a gente está produzindo a riqueza, mas a riqueza não vem para nós, né? Não chega, né? Não chega para a população. Né? E aí a gente vai vivendo situações, né, desse sistema capitalista difícil, né, mas que a gente precisa enfrentar, né? Que a gente precisa tensionar, que a gente precisa problematizar. Então me parece que a arte, a produção musical, as lives, as ações, elas tocam nesses pontos, né? E vocês acham de que modo que elas têm, né, conseguem ou produzem estratégias de organizar essa galera? Né? Vocês acham que elas conseguem, contribuem para uma organização dessa galera, né, para que a gente consiga enfrentar tudo isso? Eu acho que assim, quando o calo aperta, a gente quer tomar alguma atitude. Então, quando a gente conversa sobre algo que nos indigna, por exemplo, a desigualdade social, a gente não quer continuar daquela forma. Então a gente traz um tema para uma live, por exemplo.
E tem pessoas assistindo, tem jovens que fazem parte daquele meio, entendem sobre a desigualdade social, vivenciam isso na pele, e aí a gente começa a discutir e pensa, está errado, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí acaba gerando a mobilização de tentar criar ações para tentar remediar isso, entendeu? Então, alguns se expressam na forma de arte, outros em forma de protesto, e a gente tenta gerar essa revolta, porque é a palavra, né? Gerar uma revolta para sair daquela zona de conforto e tentar mudar. Porque já que, né, as pessoas que detêm o poder não estão mudando, a gente tem que pressionar para tentar gerar alguma mudança a partir disso. Então, acho importante trazer os temas para ser discutidos e a partir daí gerar um interesse de mudança. Muito bem. O WD está chegando aqui também com a gente. Seja bem-vindo aí, cola junto com a gente, né? Isso é muito interessante, né, Mirna, que você está trazendo, que é fundamental, né, gente? A gente conseguir organizar, conseguir pensar em estratégias de como que a gente vai fazer esses enfrentamentos. Enfrentamentos que, ora, sejam uma ausência de legislação que proteja as crianças e adolescentes, ou às vezes não é ausência de legislação, né, Alex? O Alex estava trazendo aqui uma série de violações de direitos contra criança e adolescente, né? E que muitas vezes, bom, o que a gente faz com isso, né? A gente transforma em arte, a gente transforma em música, a gente transforma em protesto. Agora, como que a gente pode pegar tudo isso, essa nossa revolta, e canalizar para tensionar, né, quem toma as decisões políticas na cidade? Né, quem constrói as políticas públicas da criança e adolescente na cidade, quem cria as legislações na cidade, né? Então a gente vê, por exemplo, a gente ouve falar muito de lobbies, né? Lá os lobistas, né, ficam fazendo lobby para as grandes empresas, corporações. E quem que faz os lobbies dentro da lei na defesa e na garantia dos direitos da criança e adolescente, né? Então fico pensando um pouco nessas coisas aqui, né? E aí eu queria até ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já ouviram falar dessa palavra, advocas. Eu não, dessa forma. Tipo assim, eu li os textos de apoio pra gente poder discutir sobre isso. E é uma forma de você protestar contra algo que incomoda na sociedade, a favor de um bem maior, não do seu próprio. E foi o que eu entendi de advocacy, mas eu não conhecia com essa palavra, então eu acho que não é uma coisa muito divulgada dessa forma, entendeu? Não sei se vocês querem complementar, Alex, WD, vocês... vamos dizer, eu nunca tinha ouvido essa palavra, não tinha visto nem os conceitos também, eu li o texto de apoio e comecei a entender. Vi que é essa coisa que a menina falou. E querendo ou não, tudo querendo ou não é ocultado. A gente hoje tem uma mídia que oculta muita informação da gente e oculta tudo do povo, então o povo fica não sabendo de nada e continua contribuindo para que o governo que a gente tem possa continuar nos alienando, continue nos oprimindo, continue fazendo tudo que ele já faz e que a gente não percebe. Então a gente poder mandar essa parte, mandar esse termo, o advocacy, para outras pessoas e explicar o que é e elas começarem a fazer também, fazer com que a gente pressione o governo e faça com que ele entenda que a gente não é bobo e que a gente pode brigar contra eles, que a gente pode fazer uma luta contra eles. Se a gente for pensar aqui, gente, que outra palavra a gente poderia dar para essa palavra de advocacy, para dar a nossa cara aqui do Brasil, né? Para trazer a nossa identidade, a nossa história, trazer a forças, né, instituintes aí da juventude. Que outra palavra vocês dariam para tentar traduzir esse termo em inglês, né? Mobilização. Mobilização, muito bom. Mobilização, né? É uma palavra interessante, né? Que outras? Primeira que vier na cabeça, gente. Aí foge todas. Vamos dizer, aprender a ser um cidadão. Um cidadão, né? Eu acho que isso é tão interessante, né? Porque tanta mobilização,
quanto à cidadania, ela pressupõe para nós um pertencimento, né? A gente se sentir pertencente a um lugar, a um espaço, né? Isso traz e constrói com a gente uma identidade grupal, né? Coletiva. Então isso é fundamental porque nos coloca frente a um imaginário do que a gente quer de sociedade, né? De mundo, de lida com conhecimento e com a produção do conhecimento, né? Então eu acho, olha o potencial que a gente tem aí, né? Alguns chamam, né? Eu vou dar uma outra palavra aqui que eu já ouvi dentro dos movimentos sociais e de outras organizações, que eles trocam a palavrinha advocacy para dissidência política, né? Ou seja, eu discordar de um posicionamento político, né? Eu fazer frente, um enfrentamento a uma visão ali, tentar tensionar algo que eu não concordo, que eu discordo politicamente, né? Então como que a gente transforma isso? Se isso, obviamente, tiver respaldado numa causa maior, num coletivo. A Mirna trouxe isso muito bem, né, gente? Fiquei pensando aqui um pouco do que vocês estão construindo aí no processo de diálogo sobre advocacy, né? Então é um tema até para nós, assim, algo novo, né? Acho que a gente tem um movimento, né? Até da ação da palavra, né? E aí me fez lembrar hoje, né, dentro das ações do Identidade Saberes, eu digo até além das ações, né, a mobilização que as juventudes fazem para dentro das comunidades, né. E aí eu acho que muito claro aqui ao lado, né, essa experiência, e aí um depoimento meu, assim, né, no sentido do impacto desta atividade para dentro de uma comunidade onde se constrói batalhas de rima, espaço de organização, de denúncia, de falar das faltas das políticas públicas, né, nesse encontro, dos jovens de alguma forma através da arte se mobilizar por uma causa. Então são ações que a gente tem visto, né, e eu gostaria que na verdade os jovens falassem dessa experiência, mas de um poder de mobilização, né, até quantitativa, que chama atenção, que é um movimento que muitas vezes a gente pode entender, né, ou pessoas que dizem pra gente que jovens não conseguem se mobilizar, jovens não conseguem se organizar, né, e a gente tem visto algumas ações diferentes, alguns movimentos, né, que são de impacto mesmo social dentro das quebradas, dentro das comunidades, né. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, mas aí os jovens mais nessa relação da prática podem nos contar um pouco essas vivências, né. Então trazendo o WD para a nossa conversa aqui, né, e até pensando um pouco nisso mesmo que você está trazendo, dessas mobilizações, que efeitos vocês percebem, por exemplo, quando vocês vão lá para a escola desenvolver essas ações ou na comunidade? Que efeitos de transformações vocês percebem lá e que mobilizações vocês estão conseguindo produzir? Vamos pensar na batalha, né? A batalha é uma ação que vocês vêm desenvolvendo, né? Como que surge uma batalha? Então a batalha, ela acho que de uma forma mais simples surge ali numa necessidade de um evento na quebrada que acaba tendo muita influência ruim ali para os jovens, para a juventude, não tem nada de bom. Às vezes a única coisa boa para tirar uma distração, ter um lazer, é jogar um futebol, praticar um esporte, e agora não incentiva a cultura, por exemplo, um teatro, uma oficina audiovisual, uma batalha de rima acaba em falta. Então surge a partir dessa necessidade que esses espaços eles acabam estando mais para as regiões centrais, onde os jovens não conseguem ter acesso por serem espaços reservados para algumas pessoas específicas e não para qualquer tipo de jovem, qualquer jovem, inclusive um jovem que mora longe dessas regiões. E a partir daí a gente começa a se organizar e montar esses coletivos, essas ações em um período de vários dias, para que eles também possam ter acesso a esses espaços que acabam sendo negados de uma forma mais contida assim. Que interessante, né? E para quem está nos assistindo, que não entende o que é a batalha, o que é a batalha? A batalha é
é uma ação onde a gente faz um encontro de MCs e eles fazem literalmente uma batalha de rimas e acabam se enfrentar um ao outro e ver quem que tem a melhor rima, quem tem o melhor flow. E é um encontro de MCs e de plateia. Acaba sendo que nem um jogo de futebol, por exemplo. Uhum. E que tensões vocês percebem que vocês fazendo essa batalha gera na comunidade? Tem tensão com a polícia, tem tensão com a escola, tem tensão com os espaços, ou vocês têm conseguido parceiros? Eu acho que tensão não gera. A gente só tem conseguido parceiros, coisas positivas a partir da batalha, porque não é uma coisa que é prejudicial para os jovens ou para qualquer um que participe. Tem só agregado, inclusive lá na quebrada tem incentivado outras ações, como por exemplo ações de oficinas de grafite, que acabam estando dentro da cultura hip hop, oficinas de capoeira também que tinham parado e acontece também dentro daquele espaço que ocorre a batalha. E acho que é mais a influência que a batalha gera para que ocorram outras atividades que nem a partir da batalha e se desenvolvam com adeptos da batalha. Muito bom. Legal, WD. Eu acho que você traz aí vários pontos, né, importantes, né, gente, de conseguir trazer ações e criar espaços na comunidade de lazer, né, mudar esse ambiente, mudar esse território, né, isso a partir aí de ações e de incentivos, né, ou de parcerias que vocês vão construindo aí, né, com essa galera. Gente, um outro último ponto aqui para a gente ir fechando então essa nossa conversa aqui, né? Eu queria ouvir ainda um pouquinho da Mirna, né? Sobre as ações que ela está desenvolvendo também, né? Nessa mídia, né? Nesse espaço mais de ferramenta digital, de produção de conteúdo digital, né? Essa nossa... Bom, como que né? Produzir esses conteúdos e problematizar isso com a molecada? Bom, para começar, vou contextualizar meu início nessa trajetória de projetos sociais e mídia. Eu conheci o coletivo O Geral através de um projeto social que eu, junto com os meus amigos, a gente se mobilizou para fazer na comunidade onde a gente mora. Então era mais focado para aquela população. E a gente queria visibilidade. A gente queria que as pessoas soubessem que existe aquele bairro ali para ser olhado e que naquele bairro precisava de atenção. Então a gente fez um evento social, conseguimos o espaço da quadra da escola do bairro e chamamos vários artistas que tinham interesse em apresentar sua arte. Conseguimos patrocínio de som, de palco e através daí eu conheci o Carlos com o coletivo O Geral, que fazia cobertura desse tipo de projeto. Então, a gente fez algumas entrevistas com jovens que estavam participando, perguntando o que você está achando do projeto. E, assim, quando o jovem vê uma estrutura de uma câmera, um microfone, uma entrevista, você vê que os olhinhos até brilham, sabe? A sensação de ter visibilidade, de você ver que você não está esquecido. Então, a partir daí, eu comecei a conhecer mais sobre o projeto O Geral. E agora no Identidade Saberes eu me juntei com o Carlos para tentar fazer vídeos de divulgação do projeto e também de conscientização sobre as atividades que a gente ia fazer. E através disso a gente coloca os vídeos no YouTube e divulga, né? Divulga para quem a gente conhece e as pessoas vão divulgando para outros e assim alcança uma visibilidade muito boa. É uma ferramenta ótima para a gente conseguir... como se diz, virar os holofotes para aquela situação, entendeu? Então, onde quer que a gente seja, a gente consegue simplesmente fazer um vídeo, colocar no YouTube e ganhar visibilidade para aquilo. Então, é uma ferramenta muito boa para ser usada. E como que a gente pode pensar estratégias de construir essas pautas de modo coletivo, assim? Como que são construídas as pautas dos seus conteúdos? Eles são construídos de modo coletivo? Sim, os conteúdos para esse projeto de Identidade Saberes, eu não sei se você quer saber desse projeto ou de geral. Do que você quiser trazer. Do Identidade Saberes, a gente tem a parceria com a FEAC,
Então, a gente pensa num tema que é pertinente e que precisa ser falado. Através disso, a gente cria um roteiro e todo mundo que vai participar do vídeo de alguma forma, tanto produzindo, pensando no tema, passa por uma aprovação de todos que são envolvidos. E aí a gente entra num consenso e passa aquilo que todo mundo acredita. E aí gera-se o roteiro do vídeo. Ou seja, um espaço de organização da expressão coletiva, da opinião de vocês, uma estratégia de fazer da visibilidade, então, para o que vocês estão pensando, construindo, identificando como demandas mesmo, né, dessa juventude. Isso, exatamente. No coletivo geral, geralmente a gente traz uma demanda, geralmente é o Carlos, né, que traz essa demanda e pensa assim, nossa, isso aqui poderia ser falado. Então ele vai atrás de jovens que tenham interesse em falar sobre o assunto, mostra a proposta, olha, isso aqui que eu quero que você coloque o seu rostinho lá para falar. E daí a gente acaba estudando todo o conteúdo para tentar passar a mensagem para todos. E esses temas, né, que, por exemplo, o Carlos traz, né, da onde que vem? Surge da cabeça dele? De onde que ele tira esses temas? Eu acho que depois ele poderia até vir aqui falar sobre isso. Na maioria das vezes, elas mandam mensagem no Instagram falando, vamos falar sobre tal coisa? Eu falo, vamos. Então, os próprios jovens, você vai percebendo o que está em pauta, o que está sendo... A maioria das vezes é pauta que estão em alta e eles mandam mensagem, eu quero gravar um vídeo sobre esse tema aqui, tem como? Fala assim, vamos gravar, vamos montar um texto, vai falando o que você acha, a gente monta o texto junto, na verdade. Só organizo e chega na hora de gravar, elas mudam bastante coisa e sai. Praticamente é assim. Normalmente vem mais da vontade deles, porque se eles não têm vontade de gravar, a gente não sai o vídeo, né? Porque não adianta você forçar, falar, vamos falar sobre isso, vem aqui pra falar. Na maioria das vezes é eles que querem falar, só que eles não sabem o primeiro passo. Como que eu posso falar sobre isso? Me ajuda. E aí a gente ajuda eles a conseguir se expressar dentro de um tema que normalmente são temas complexos, como às vezes eu falar sobre consciência negra, falar sobre feminicídio, coisas assim, são pautas sensíveis que, depende da forma que for falada, algumas pessoas atacam, né? Então os jovens normalmente querem falar, mas só que eles têm um pouco de insegurança. Como que eu posso falar sobre isso de uma forma que a gente consiga fazer de uma forma curta e que seja bem estruturado um roteiro? Daí a gente ajuda e constrói a partir daí. Então nós ouvimos aqui a voz do além do Carlos. E geralmente é isso mesmo, tem bastante procura dos jovens, tanto, por exemplo, com o projeto que eu citei, que teve lá no meu bairro, chamava Projeto Mover. Foi uma procura minha, que eu senti uma necessidade e fui até o Carlos e ele ajuda a estruturar isso. A gente chega com a ideia, pensa, olha, eu queria falar sobre esse tema, o que dá para fazer? E daí surgem as ideias, as oportunidades, e aí acaba sendo um trabalho em conjunto mesmo. Muito bacana, gente. Eu acho que são experiências riquíssimas, né? E veja a diversidade que a gente tem de estratégias, né? De como que a gente pode, né, decidir, né, fazer enfrentamento, mobilizar em diferentes áreas, né? Seja na arte, na cultura, com a música, né? Como o Alex estava trazendo pra gente, no rap, no trap, nas construções todas, né? No poema, no canto, né? Mas também nas estratégias de comunicação, né? Como é que a gente compete com essa comunicação vasta, né, que a gente tem na internet e disputa ali um conteúdo problematizador, conscientizador. É um baita desafio, né? E aqui o WD também estava trazendo, né, das mobilizações na comunidade. E fala uma coisa, WD, quantas pessoas geralmente participam de uma batalha? Assim, contando os MCs, vamos em torno de 40 MCs com encontro. E nossa, é bastante gente. de plateia vai umas 30 pessoas. 40, Uau! 40. Então, assim, é uma mega mobilização, né? Reúne uma galera, né? E é isso, né? É mais um espaço que dá para ir engajando, organizando, problematizando temáticas também, né?
Tem uma questão aqui para você, né, e para a gente pensar junto, né, porque quando a gente constrói também uma arte, uma música, eu sempre fico pensando que é uma estratégia que tem um potencial de trabalhar com o desejo, né, do outro, do nosso desejo, e enfim, e vai para vários caminhos, né? Você pode fazer uma música de apologia, você pode fazer uma música crítica, uma música, enfim, um universo gigante, né? E aí isso que eu queria trazer assim, o pensamento, né, nosso quando a gente se posiciona numa produção crítica, de uma música crítica que se pretende crítica, né? Você consegue perceber que precisa ter alguma visão ética de mundo, de homem? O que você acha? Depende, depende da pessoa que está fazendo a música também, depende do pensamento da pessoa, do que ela pensa, do que ela almeja, do que ela quer, do que ela está procurando com esse pedido de socorro, o que ela busca. Então, vamos dizer, eu busco um mundo melhor, onde eu não sofra com tudo que eu sofro, assim como várias pessoas que são que nem eu. Então, a gente preza por isso e coloca numa música a minha visão de mundo. Tem pessoas que têm outras visões de mundo que é um pouquinho diferente, mas mesmo assim agrega muito e dá para caminhar junto. Então, quando você faz uma música com um teor mais crítico, tipo, criticando algo, criticando uma lei, criticando uma ação, vai depender da pessoa, de onde ela é, de onde ela vive, o que ela faz, o que ela já fez. Então, a gente poderia pensar que também é uma estratégia de disputa desse lugar, né? Não sei se é mercado a palavra, né? Mas esse campo de produção cultural, né? Musical, melhor dizendo. É um lugar de disputa também, disputa de um discurso, de uma visão de mundo. De certa forma, sim, não seja literalmente. Vamos dizer, a gente não tem a ideia de ser uma disputa. Acaba as ideias colidem, mas ainda assim andam juntas, mesmo se disputando de vez em quando. Elas acabam andando juntas e, no caso do rap, a gente vai andar junto, vamos dizer, eu ando junto com outra MC que tem a mesma ideia que eu, e anda com outra ideia também que é do outro cara, e assim a gente vai andando junto. Nem sempre acaba sendo um ambiente de disputa. Hoje em dia o rap ele tem se estendido para outros ambientes, outras áreas, que acaba sendo mais um momento de descontração ali, de distração entre os jovens, que muitas vezes acaba voltando do trampo, da escola, muito cansado, entra no carro, faz um som, faz uma letra, vai no quarto e canta, e não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver com alguma denúncia, com alguma coisa relacionada a alguma política, ou alguma coisa que falta. Às vezes é só uma coisa bem boba, bem simples e bem leve. E o rap ele tá entrando hoje como essa ferramenta. Hoje tem o adepto do rap, que é o trap também, que acaba sendo mais puxado para essa área da leveza, de alguma coisa bem simples que você pode ouvir e não pesar tanto, que nem o rap de denúncia, de apologia, de movimento, de mobilização acaba sendo, e de disputa também. Hoje está muito separado, e eu vejo que a maioria dos jovens hoje, para você conseguir conversar com o jovem, vai ter que ser a partir dessas letras mais levinhas, mais bobinhas. E hoje eu mesmo tenho produzido bastante letras que não são pesadas, falam sobre a minha vivência na rua, na minha realidade, a realidade das pessoas que estão comigo, coisas bem simples, e também que os jovens queiram ouvir num peão de carro, queiram ouvir no trabalho, queiram ouvir na escola, que acaba atraindo a atenção deles também. Que eu acho que o rap de disputa de mensagem está ficando muito underground, está ficando muito esquecido também, e acho que a partir desse rap mais, que acaba atraindo mais os jovens, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Porque se os jovens só continuarem nessa batida que não está indo para frente, eu acho que não vai alcançar ninguém, vai alcançar pouquíssimas pessoas, não vai conseguir mobilizar mais gente. Esse movimento, por exemplo, a advocacy, acaba não conseguindo se estender muito. Eu acho que dá para usar ele também dentro do rap, a partir disso incluir ele nesse rap mais levinho, mais bobinho.
Nesses apps que eu acabo falando da minha realidade, atrai muita molecada porque eu uso bastante a gíria que a gente usa na rua e tal, que muitas vezes quem está dentro da arte, quem está dentro da cultura não usa. Então, indiretamente também pode acabar sendo uma disputa. E acho que no mais é isso mesmo. Não, muito interessante, né? Porque tem aí características muito diferentes dentro desses campos, né? Mas que, né, pelo que eu entendi, dá para pensar como que isso é uma estratégia, né? Um caminho, um processo para que a gente consiga, né, à medida do possível ir problematizando, mas também ter o direito a ter o lazer, a ter um entretenimento, um acesso a um conteúdo de cultura, né, sem necessariamente estar na concretude da crítica, né, talvez, pensando um pouco isso, né, na crítica direta, né, mas que também dá para ir engajando, criando espaço, né, para que a gente consiga ir abrindo terreno aí para as transformações. Bom, gente, vamos chegando aqui ao final do nosso encontro, do nosso debate, das nossas discussões aqui, né? Foi muito legal poder ouvir as experiências de cada um de vocês, o que vocês estão produzindo, o que vocês estão construindo, trocar essa ideia, né, sobre advocacy, sobre lobby, sobre como que a gente consegue, né? Gente, estamos chegando no final aqui, mas esse conteúdo nosso, a esse momento aqui, com a participação de todos nós aqui que fazemos parte do projeto Identidade e Saberes. E aqui, então, nós hoje discutimos o tema de participação juvenil, participação, né, no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, principalmente quando a gente fala de controle social, defesa, né, a gente mais falando muito aí da participação e da organização da própria juventude, né? Falamos aí de dissidência política, né, ou para quem preferir advocacy, né, são temas que nós discutimos hoje. Começou o barulho aí, passa pra galera. Gente, então para finalizar aqui com a palavra final, Mirna. Muito obrigada pela oportunidade de ter participado de mais um podcast e agradeço também a oportunidade de fala que a gente tem para trazer as nossas vivências e experiências, mas sobretudo a de conhecimento, que aqui a gente acaba absorvendo bastante coisa interessante, conhecimentos que a gente não tinha antes sobre esse tema advocacy e vários outros também, a gente acaba refletindo. A gente estava conversando aqui sobre o sentimento de dúvida que acaba gerando e com isso a reflexão. Então isso é muito valioso para mim, agradeço muito ter participado. É isso. Valeu, Mirna, Alex. Eu agradeço poder estar aqui, poder estar expressando, falando o que eu tenho na minha mente e poder estar conhecendo coisas novas, que nem novas palavras, novos termos, novas políticas. E é isso. Valeu, Alex, WD. Quero encerrar já junto com o Virgílio, agradecer a todo mundo, muito obrigado. Poucas palavras. Valeu, gente, um abraço, até mais. Carlos aí quer dar um tchau para todo mundo também. É isso aí. Agradecido, grato, obrigado por acompanhar e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.